esse livro, eu não vou levantar porque, gente, eu não vou levantar que eu estou com o joelho estourado, mas que este livro que eu tratava como um amuleto sagrado, tinha coisas questionáveis. Eu me lembro a primeira vez, John, que eu descobri, e eu não descobri assim, fazendo nem faculdade de teologia, eu li uma nota de rodapé da NVI, coisa que a gente não faz, a gente não lê nota de rodapé de Bíblia. Mas tinha um versículo, aquele versículo tinha uma nota de rodapé, númerozinho assim, 4. Eu falei, o que isso significa? Aí eu li lá embaixo, John, e estava escrito assim: este versículo ou esta palavra não aparece nos principais ou na maioria dos manuscritos originais. Eu falei, aí eu fiquei lendo algumas vezes, perguntei talvez para o meu irmão, ele falou, é. E aí eu me lembro como começou a desmistificar tanta coisa dentro de mim. E hoje é um conteúdo parecido com isso que a gente vai passar para vocês, espero que seja uma experiência interessante. Eu joguei uma bomba na mão do John, e era, John, traz alguns ensinamentos, algumas palavras, alguns versículos que a gente tem como base, às vezes, alguns dogmas, mas que talvez não seja bem assim. Eu queria ver o que o John preparou para nós. John, boa noite, fique à vontade, se apresente e nos conte quais são esses ensinamentos, irmão. Boa noite, meus irmãos. Sou o pastor John, da Garagem. Sou mestre em teologia, com especialização em grego, exegese do Novo Testamento, recém-doutor nessa área, também em ciências da religião. Eu vim trazer, João, algo extremamente polêmico, João, que pode dar problema aqui mesmo, porque toda a base, inclusive nós só estamos aqui, nesse momento, João, olha a ousadia, hein, cara. Hoje eu tô ousado, igual a Anitta, que declarou apoio ao Lula. Eu tô ousado, né? Cara, nós só estamos aqui por conta desse versículo, desses versículos que foram acrescentados posteriormente ao texto. Explico o porquê. Antes, você vai saber o porquê, mas eu vou ter que explicar o caminho antecedente. Nós somos Eu ia te perguntar assim, estamos aqui assim, o quê? Porque pelo que fomos salvos, estamos aqui no que diz assim, aqui no Google a Meet. nível de igreja, a nível de igreja protestante no Brasil. O evangelho, a história que nós vivemos como igreja se desenhou por causa a partir dessa leitura equivocada. Essa leitura errada, essa leitura acrescentada. Nós somos frutos do evangelicalismo de missões, que parte lá dos Estados Unidos. Obviamente que a colonização começa a nível de Europa, Ásia, África, né? Mas em algum momento chega no continente norte-americano, né? E ali vão chegar as subdivisões de um cristianismo que nasceu na Europa, né? Entre eles os batistas, entre eles algumas subdivisões dos puritanos, quakers, amishes e por aí vai. Mas especificamente aqueles que acreditavam vir para cá, para o Brasil, trazer uma novidade, vieram baseados, João, numa comitiva, numa pseudofala de Jesus, que é o que eu não vou dizer agora, porque eu acho que é você que vai soltar o tiro paulatinamente, mas eu vou dizer para vocês que nós, como Igreja da Garagem, né, somos fruto, né, de uma igreja de missões, do evangelicalismo de missões que vem dos Estados Unidos para cá, principalmente no final do século XVIII e início do século XIX. E ali você tem as igrejas congregacionais, os batistas chegando no Nordeste, os batistas do Sul vindo para cá para continuar com seus escravos. Eu não vou entrar nessas particularidades agora, porque a gente pode ter um curso sobre isso, né? Não vou entregar esse material assim de bobeira para vocês. Mas a Igreja Batista do Sul, boa parte talvez das pessoas aqui saibam, algumas não sabem, elas só vieram para o Brasil porque o Brasil foi um dos últimos países escravocratas, né, a abolir a escravidão. E aí as grandes fazendas de algodão, as grandes fazendas foram ocupadas por esses, abre aspas, missionários, que queriam apenas manter o direito de ter os seus escravos. Aqui no Brasil podia, lá nos Estados Unidos não podia mais. Então a gente tem como fruto, né, uma comitiva que está nesse texto que não está nos originais. O Codex Vaticano, os Sináticos, nenhum desses
possui, que são os mais antigos, nenhum desses possui, de alguma forma, esse trecho, essa quantidade de versículos aqui que foram acrescentados. Então, nós, como igreja hoje, só somos uma igreja dessa, nós temos que ir lá fazer, nós temos que cumprir o ID, não tem essa, não era nem para dar o spoiler, mas assim, nós temos que cumprir esse chamado, nós só temos esse ímpeto baseado num texto e que, fundamentalmente, nos manuscritos originais mais antigos, que chamar de original é bem complicado, porque tudo é cópia, né? Mas nos manuscritos mais antigos, nós não temos, João. Ó, gente, olha que louco. Quando eu falei para o John, John, vamos pegar aí 3 frases, 3 ensinamentos. Eu levei até algumas sugestões, alguns versículos sobre jejum e oração, né, que equivocadamente dizem sobre Jesus. Ele falou assim, João, tem um textinho só, que tem ali pelo menos 4 ou 5 ensinamentos diretos de Jesus que não são bem assim, e não só isso, não só 4 ensinamentos, mas todo o desdobrar de uma história, que é o que o João está explicando para agora, tá? Em um único texto. E aí eu compartilho com vocês o texto, que é o texto base para todo culto de missão. Todo mundo que foi evangélico, ou que é evangélico, um bom evangélico, um evangélico raiz, aquele evangélico que tinha culto de missão todo mês, e todo mês você estava lá, você comprava camisa da África, você comprava camisa, sabe? Você levava um dinheiro a mais para dar para a missão. Então, todo evangélico, ele ia no culto de missão, e toda base missionária, base missionária teológica, e toda base física missionária, a Jucum, a MCM e tantas outras, e, de certa forma, a nossa história, o nosso futuro, o nosso presente, até o nosso passado, depende desse textinho bonito, que diz o seguinte, Marcos, capítulo 16, que diz aqui, ó, deixa eu dar uma subidinha para vocês lembrarem o que está acontecendo aqui. Jesus ressuscita. Isso, ó, quando Jesus ressuscitou, apareceu primeiro, olha que coisa linda para quem que ele aparece primeiro, né, João? Exatamente. Para Maria Madalena, a primeira apóstola, né? Já que o carimbo do apostolado é o Cristo ressurreto, a primeira foi uma mulher. Pois é. E aqui, quando ouviram que Jesus estava vivo, não creram, obviamente, né? A palavra da mulher, o testemunho da mulher não era muito, não se ouvia muito naquela época. Depois, não era válido juridicamente, né? Juridicamente. Muito menos juridicamente, né? Porque tem a fusão do Estado que aplica as leis, e essas leis são as leis do texto bíblico, né? Então, a mulher ela não era ouvida, né? Nesse ambiente. Então, ela podia dizer o que ela quisesse, se ela não estivesse comunicando com seus amigos que conviviam com ela, provavelmente ela não seria nem ouvida. Provavelmente elas não deixariam nem ela falar, João. Pois é. Olha que louco. Olha que louco. E aqui tem o 12 e o 13, e aqui no 14, pessoal, aqui começa o grande problema, e o John é que vai explicar por quê. Eu vou fazer a primeira coisa que a gente tem que voltar, João, é que esse texto, originalmente, ele se encerra no versículo 8, tá? Só que ele acaba no versículo 8, que diz assim... O versículo contém 8? Contém 8. Contém 8. Então, ele se encerra dessa forma que eu vou ler para vocês, tá? Esse capítulo 16 de Marcos, o que eu estou falando para vocês é algo que é chamado na teologia de final estendido de Marcos, ou final longo de Marcos, tá? Esse texto termina aqui, no versículo 8, dizendo o seguinte: e saindo elas quem? As mulheres que foram lá encontrar com Jesus no túmulo, enfim, né? Fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque elas temiam. Temiam o quê? Aquilo que eu acabei de falar para vocês. Tá? Olha só. Exatamente. Então, provavelmente um escriba do primeiro século, porque a maior parte das datações, a partir de 150, já dizem que existe esse final estendido. Então, foi um escriba não tão tardio,
que complementou, achou que ficou por isso mesmo o final, sabe? Quando você tem um final estendido num filme, você viu o filme foi merda, o final foi merda. Eu lembro de um filme, João, chamado Eu Sou a Lenda, em que o final ficou meio merda. Aí o que eles fizeram? Fizeram um final alternativo. Muito bom, muito melhor, inclusive. Claro, é algo baseado na história, que está dentro da história, que está dentro do contexto, mas o final que as pessoas não gostaram acabou sendo desprezado. Então, Vale lembrar, então, João, ó, vamos ver se eu estou entendendo. Então, quando a gente vai começar a leitura aqui do 9 para baixo, não é o pedacinho da Marvel, que é a história só que depois foi contada. Não, é um final alternativo. É algo que realmente não deveria estar aqui. Seria isso? Sim, exatamente. E aí eles inserem o testemunho de uma mulher no versículo 9, e aí há teólogos que vão dizer que inserindo o testemunho da mulher, eles não poderiam provar e nem categorizar essa ressurreição, porque foi uma mulher que viu primeiro, então eles não poderiam. Isso entraria numa guerra que favoreceria muito mais aqueles que são da fé do que aqueles que não são da fé. Então eles inserem essa Maria Madalena tendo visto Jesus, né, pela primeira vez, e aí vai dizer que ele foi visto depois, foi manifesto de outra forma, né, 2 deles que iam para caminho para um campo, acho que está no versículo 12, 13. E eles anunciaram os outros isso. Tudo isso aqui é um texto complementar. O texto, de fato, Marcos 16, termina no versículo 8, né? No qual o próprio Jesus diz, ide dizem os meus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o verei como ele vos disse. Ali Caramba. é o 7. E o 8 vai dizer, e saindo elas, apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídos de temor e assombro, e nada disseram a ninguém. Então, Jesus mandou dizer, elas não disseram nada, e acaba aqui. Entendi. Acho que é o meu irmão Glauco. Glauco, desliga o microfone. Acho que é o seu que eu acho que deve estar aberto. Por gentileza, dá uma verificada. Ô, John, vamos lá. Antes da gente entrar de fato no... Porque, olha, gente, a gente nem entrou ainda no finalzinho do texto aqui, que é o que dá problema, tá? Mas, assim, John, tem muita... Na teologia é muita discussão, né? Tem muita disputa de narrativa. É isso ou aquilo, aquilo, aquilo. Nesse caso, esse complemento, esse acréscimo, qual é o nível de discussão? Qual é o grupo que concorda com você e qual é o grupo que discorda? Como que está isso na academia? Na academia é unânime, tá? Esse texto especificamente é unânime por conta da quantidade de fontes que se tem, mais antigas, que não contém esse texto. Inclusive em Bíblias extremamente conservadores, como o NVI, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, Almeida Revista Corrigida, todas elas vêm com um asterístico dizendo que esse texto não está nos manuscritos originais. Eu nem gosto de chamar manuscritos originais, eu gosto de chamar de manuscritos mais antigos, porque o tempo todo está sendo vasculhado, né? O chão está sendo cavado e a gente vai achando outros mais antigos e mais antigos. Aquele que a gente acha que é original, né? Na década de 60 já não era mais original. Aí surge Qumran, que bota o original para baixo. Então a gente não gosta de falar muito de original, mas a gente gosta de falar de mais antigo. Então, de forma unânime, todos os teólogos concordam que o que se tem hoje nos manuscritos mais antigos, esse texto ele não faz parte, esse complemento, esse adendo, esse plus, não faz parte dos manuscritos mais antigos. Então, há uma quantidade infinita, praticamente, de manuscritos, né? Tanto na língua grega como em outras línguas tão antigas como, né? Tem cóptas, tem siríacos, tem vários outros manuscritos, né? E nesses outros vários manuscritos, João, não contém esse complemento, de forma que, pela quantidade de fontes, né, que é assim que o método científico funciona, pela quantidade de fontes que nós temos, né, e pela quantidade de replicação e datação, nós chegamos à conclusão, a comunidade científica teológica, que esse texto, de fato, unanimemente todos concordam que essa parte foi acrescentada.
Deixa eu só, o bagulho é esquisito, ele é o contrário. Mas tá bom. Gente, agora eu coloquei aqui, eu estou dando até uma anotadinha, coloquei aqui para a gente falar de fato dos textos. O John até colocou para a gente aqui, ó. Olha o que eu falei, John, me dá aí cava aí 3 ensinamentos, 3 frases, palavras, tal. O John falou assim, Perlofa, tá aqui, ó, nesse texto aqui tem pelo menos 4. Que o finalzinho do texto, que é toda a base missionária, toda música que vai falar de missão, todo congresso sobre missões, todo vídeo motivacional sobre missão, vai estar esse texto. E disse-lhes, ide pelo mundo. Gente, é um dos textos mais conhecidos, mais utilizados, mais manipulados da fé, eu ia falar da fé cristã, mas do cristianismo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. John, qual que é o primeiro ensinamento aqui? Que é quase uma base, um dogma para a fé ou para o cristianismo, que está nesse versículo 15. A primeira coisa, nem que tudo que foi acrescentado, de alguma forma, carrega algum mal. O evangelho era Claro. boa nova, era a ideia de que Deus havia se reconciliado consigo mesmo a partir de Jesus e com a humanidade, né? Então, aqui não há nenhum mal. O evangelho ela era a palavra de libertação e uma praxis de fé libertadora. Então, o evangelho para toda criatura, ele é uma boa nova. Então, nem tudo aquilo que foi acrescentado carrega um mal por si só, de maneira versicular. Mas quando a gente vai avançando para o complemento, para o que isso aponta, a gente vê que isso aponta para uma ideia de martírio, de morte, vai e enfrenta as causas da natureza, as leis da física, as leis éticas, morais, aí a gente vai avançando e a gente vai ficando complicado. Então, o evangelho para toda criatura é algo maravilhoso. O evangelho é a boa nova é que Jesus reconciliou Deus com a humanidade, ele é o sinal do perdão para a humanidade e que está ao alcance, segundo o texto, deveria estar ao alcance para toda criatura. Então, toda criatura não é só a humanidade, né? A humanidade, quando se reconcilia com Deus, ela começa a olhar para a natureza, ela começa a olhar para o consumo, ela começa a olhar para os animais. Então, a reconciliação do evangelho aqui, ele é algo que alcança toda criatura. Então, até então, tá ótimo. Aqui tá tudo certo, João. Mas, John, podemos dizer que de forma que como uma ordem, né? Porque isso, o desdobramento disso é a obrigação do proselitismo religioso. Isso é o que a gente fez. Se a gente tivesse lido dessa forma que você colocou, lindo. Mas tratando isso como uma ordem, isso desdobra da gente fazendo tráfico de Bíblia, né, na Coreia do Norte. Não, mas aí vem para as megalomanias que vão vir logo abaixo, né? Sim. É porque a gente não tem esse potencial de entender. Por exemplo, a palavra ide aqui, o verbo grego é indo. Não tem a ver com uma comissão, com uma ordem, tem a ver com onde quer que você vá. Se você for na padaria, que é onde você tem que ir, onde você está indo, se você for na farmácia, se você for atravessar a rua, se você for jogar um futebol, aqui o termo grego é indo, por todo mundo. Ou seja, por onde quer que você vá nesse mundo, no indo, né? Então não é um imperativo, assim, né? Mesmo que o texto tivesse aí, os caras conseguiram interpretar errado, né? O texto que, basicamente, eles acrescentam. Beleza. Mas, gente, a gente já pode tirar aqui que essa ordenança, essa obrigação de você ter que pregar, você ama o seu amigo, então pregue para ele, senão ele vai para o inferno. Esquece isso. Isso não é nem que, interpretamos errado. Não. Jesus simplesmente nunca disse isso. Ou se disse, não foi. Não, Jesus nunca disse isso. Mas o problema do crente não é o que Jesus disse ou não disse, porque ele pega o que Paulo diz e chama de palavra de Deus, então não é o problema aqui não é isso. Eles pegam o que João disse, não é a palavra de Deus. João disse, João que escreveu, não, mas é Deus que disse. Então, isso não é o problema, né? E aí vamos descer um nível. Aí vai ficando mais azedo. E aí temos o 2, que é o versículo 16, que aí já mexe num campo soteriológico, né? A gente sai de um campo prático de geográfico e agora já está falando de condenação e salvação. Está falando do tal do céu e tal do inferno. E está colocando o batismo, John, como condição para a salvação, parceiro.
Aqui, na verdade, eu acho que tem até dois ensinamentos aí, dava para dividir até. O batismo como obrigação e essa droga dessa teologia desse céu e inferno, desse dualismo, dessa condenação e salvação. Uhum. Aqui está dizendo que quem crê e for batizado vai ser salvo. Mas quem não crê, mas não é quem não crê e não for batizado, né? Quem não crê será condenado. Aqui o batismo ele entra como um sacramento da igreja cristã, bem no iniciozinho do primeiro século da era cristã ali, um pouquinho depois da morte de João, o batismo ele entra como um dos sacramentos, né? Mesmo que Jesus não tenha batizado ninguém, pelo contrário, Jesus foi batizado por alguém. Ele não batizou ninguém, quem batizava eram os discípulos de Jesus que saíram da companhia de João Batista, né? De João, aquele que batizava. Então, esse crivo que foi colocado aqui é um crivo do início da era cristã, após os relatos, né, daqueles que se encontraram no Concílio de Jerusalém, que fazia parte do caminho do mestre, o batismo, sendo que Jesus mesmo nunca batizou ninguém. Quem batizava eram os discípulos de João. Então, como a gente tem John, aqui deixa eu tentar dar um exemplo para o pessoal. É mais ou menos o seguinte: se você chegar na garagem hoje, de Mogi até no Rio, você vai ver o pessoal fazendo mapa astral. O pessoal faz mapa astral, pesquisa, tudo isso. E você fala assim, nossa, mas o pessoal, o John, né, o Berloffa, o pessoal ensinava mapa astral. Não, a gente nunca ensinou a isso. Mas o pessoal gosta de fazer isso, e o pessoal faz até dentro da igreja. Tá tudo bem, faz, não tá fazendo... Faz mal para ninguém. Batizar os outros também não faz mal para ninguém. Mas nunca foi uma ideia, uma iniciativa de Jesus. Não, ele nunca batizou ninguém. Na verdade, os discípulos que andaram com ele após a morte de João Batista eram aqueles que faziam o batismo, né? De modo que isso virou um costume. Então, aqui o que era um costume foi colocado como um sacramento. Aí começa a azedar o bolo, né, mano? Porque aquilo que era um costume, que não havia problema nenhum de se ter, como o paulista tem um costume X, como bota purê de batata no cachorro-quente. É costume, não é certo nem errado, é costume. Né? Agora, transformar costumes em ordenança e em sacramento foi o que foi feito a partir do Concílio de Jerusalém, do encontro daqueles remanescentes discípulos de Jesus, né? E o que se perpetuou pelo processo da história. Então, aqui começa a azedar. Ótimo, né? Isso aqui não foi Jesus que disse, tá, gente? Não grava. Jesus não disse isso por todo mundo, e por todo mundo, pregando o evangelho. Jesus não disse isso. Isso é um acréscimo do livro de Marcos. Segunda coisa que Jesus não disse: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Jesus também não disse isso. E aí temos um terceiro, que aqui é coisa mais maluca, que teve até vídeo que viralizou aí de pastor tomando picada de cobra e morrendo, comprovando que Jesus não disse isso. Olha só. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e continua, né? Pegarão na serpente, até porque pegar na serpente é mole. John, pegar na serpente é mole. O problema é se ela Eu não gosto. Eu não gosto. Não, mas também quem gosta assim, diz que é bom. O Jesus em nenhum momento falou que a serpente podia picar também. Se a gente for vamos entender tem aqui. Tem aquelas cobrinhas de vidro, né? Cobra vidro, né? Cobra cipó. Cobra banguela, cobra morta. Tem que ver que serpente que é também. E aí, e se beberem alguma coisa mortífera... Aí já ficou ruim, ó. Não já lhes tá ficando escroto. Gente, deixa eu te explicar uma coisa. Se você tomar qualquer veneno, tu vai morrer bonito. Seja aqui ou seja numa tribo tal tentando traficar Bíblia para levar Bíblia para os indígenas, como se indígena ou um povo originário precisasse de alguma Bíblia. Então, assim, não faça isso. Então, aqui a gente tem toda essa maluquice de curar enfermos, Igreja Mundial do Poder de Deus, todas essas igrejas neopentecostais, todas elas têm a sua base muito forte aqui, até porque essas igrejas apostólicas, e todas as igrejas neopentecostais são apostólicas, quais são os sinais dos apóstolos? Olha, os sinais daqueles que crerem. É tudo que essas igrejas malucas fazem, entende? Então, o simples fato da gente saber que isso não era para estar aqui,
você pode pegar todo o neopentecostalismo no Brasil, pegar assim, ó, e jogar no lixo de uma vez, sem tirar. Não estou falando as pessoas, tá, gente? Tá bom? Não estou falando as pessoas que compõem. Não. Algumas pessoas também podem ir, mas eu estou falando do sistema. John, então quer dizer que nada de tentar fazer coisa absurda em nome de Jesus, porque Jesus mandou. Isso aqui é um complemento daquilo que foi dito no versículo 15, tem uma conexão perene com o versículo 15. Aqui está dizendo que estes sinais vão seguir aqueles que crerem. Aí bota 2 pontos, isso não tem no grego, obviamente, mas ele vai explicar quais são os sinais. Que no meu nome, no nome de quem? De Jesus, eles expulsariam os demônios, né? A palavra daimonion. Aí você tem as suas variantes, daimonizomai, você tem as palavras que são complementos dessas palavras. Mas aqui está dizendo de males desconhecidos, né? Não é demônio da forma que a gente conhece a partir da leitura do livro do Exorcista e visto o filme do Exorcista. Aquilo é uma leitura cinematográfica, né? O que ele está dizendo aqui são dos males desconhecidos, né? E está falando de falar novas línguas, e aqui não é o decantalara tunai, né? Aqui está falando já que eles vão, exato, já que eles vão por todo mundo e eles vão pregando, falando, discursando, eles precisam de uma ajuda, então eles precisam falar outras línguas. Não dá para avançar na Europa e na Ásia com povos completamente diferentes, né? Falando a língua hebraica, falando a língua o aramaico, falando o grego. Não, eles precisam do conhecimento de outras línguas, de outras formas de expressão. Então, aqui está falando sobre a cura, né? No 17, falando sobre a cura de pessoas com males desconhecidos, a palavra daimonion, e aqui está falando sobre a palavra glossos, né? Aqui tem a palavra que tem a ver com linguagem falada, não é decantalara tunai, como vocês aprenderam, porque aqui é um idioma. Língua aqui é idioma, tá? Charaba canta não é idioma, ok? E aí vem para a parte que o João falou. Pegarão nas serpentes, então é um povo que caminha no meio do deserto, então é um povo que tem medo disso, e que se eles não carregam coisa alguma, se não carregam qualquer tipo de segurança, eles ficam à mercê dos processos da natureza. E se beberem alguma coisa mortífera, era um costume do Império Romano entregar veneno, matar com veneno aqueles que perseguiam a igreja, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e esses vão sarar. Então, os enfermos aqui já é uma outra categoria, aqueles que têm uma doença conhecida, algum tipo de debilidade física conhecida. Então, todo esse texto aqui, em nada, tanto no primeiro, que é o 15, quanto no segundo, no 16, quanto no terceiro, no 17, como esse quarto de brinde aqui que a gente deu para vocês, em nenhum deles foi um dito de Jesus, mas foi um complemento de um escriba que fez uma transliteração ou que fez uma cópia, praticamente, tentando entender por que acabou tão abruptamente. Se acabou tão abruptamente, eu preciso de um final, né? Então, ao começar, no começo aqui está tudo tranquilo, João. O problema é que ele vai se empolgando. Daqui a pouco ele vai dizer, vai montar em Megazord, vai lutar contra as forças do mal, né? Isso é um adendo, isso é um complemento. E, gente, eu preciso dizer aqui, eu estava dando uma contada. Vamos lá, a gente falou de 3 ensinamentos, agora contem comigo. Ide pelo mundo e pregai o evangelho. 1. O proselitismo religioso. Crer e for batizado. Batismo. 2. Condenação. 3. Esses sinais, quais sinal? Expulsar demônio. 4. Falar a língua. 5. Pegar em serpente. 6. Se beber alguma coisa mortífera. 7. E impor as mãos sobre enfermos. São 8 ensinamentos de Jesus, que na verdade não são de Jesus. A gente combinou uma live para 3 ensinamentos e oferecemos 8 ensinamentos que estão espalhados por aí. Que baseiam a igreja inteira, tá, João? O que precisa ser dito para vocês entenderem. Toda a igreja brasileira é fruto do evangelicalismo de missões, exceto as igrejas luteranas, parte das igrejas congregacionais e episcopais. O resto, todas as igrejas são frutos do evangelicalismo de missões, que vem fortemente baseado
no texto de Marcos 16, pulo 8, acabou no 8, no 9 em diante, que a gente leu do 16 até embaixo. Então, tudo que vocês têm de missiologia a partir desses textos, é porque existem outros textos que também tratam do tema de avançar as fronteiras com o evangelho. Mas tudo que vocês têm a partir desse texto, nada foi Jesus que disse. Gente, o bagulho é louco, né? O bagulho é louco. Essa uma aula experimental que a gente deu, e eu confesso que eu fiquei muito feliz, porque colocou 40 pessoas com a gente aqui.